aí pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem aí. Pessoal, é o seguinte, gravando essa aula aqui, para aquelas pessoas que não puderam vir na quinta-feira, conforme a gente nós fizemos a mudança, né, no, da aula na semana, né, eu tive que adiantar, na verdade, uma aula na quinta-feira. Então quem não pôde acompanhar a aula na quinta-feira, né, acabou não podendo vir, eu estou postando isso aqui para vocês poderem entender qual foi o principal foco da aula na quinta-feira, tá? O principal foco da aula na quinta-feira, então, gente, foi falar sobre o processo inflamatório e processo infeccioso, tá? Processo inflamatório e infeccioso. Continuando, então, gente, vamos lá. Então, na quinta-feira, nós trouxemos à tona a aula sobre o processo inflamatório e infeccioso, né? A diferença entre o processo inflamatório e o processo infeccioso, algumas características importantes do nosso sistema e esse trabalho do sistema imunológico. A grande questão que nós vamos tentar responder aqui é o seguinte, pessoal. Dentro do processo de epidemiologia, dentro da infecção microbiana, né? Por que nós não somos acometidos com doenças de forma mais graves por infestação bacteriana ou qualquer coisa do tipo? Por que por mais risco que tenhamos de contato com micro-organismos, a gente ainda consegue se manter protegidos, né? Quem protege o nosso organismo? Quem nos ajuda a defender o corpo contra esses agentes infecciosos? É isso que a gente vai tentar responder justamente para vocês aqui nessa aula. E para a gente entender esse contexto aqui, gente, a gente tem que entender o seguinte: onde que o sangue quer chegar, né? Onde que o micro-organismo quer chegar? O que ele quer alcançar, né? Então eu sempre costumo dizer o seguinte, que os micro-organismos estão presentes em todo lugar, né? Seja no ar, na água, no solo, na pele das pessoas, na mucosa, no ser humano, então tem um monte de micro-organismo, obviamente, né? E você, como ser humano, com micro-organismos residentes, presentes na sua pele, e é só vocês olharem os slides que fala sobre os micro-organismos da pele, né, do organismo, na verdade, né? Você vai ver a quantidade de micro-organismos que nós temos lá. Você já começa a pensar, nossa, mas espera aí, então a chance de nós sermos acometidos por uma infecção é muito grande. Sim, de fato. Tá, então eu costumo dizer o seguinte, que o micro-organismo, na verdade, ele quer chegar ao quê? Na corrente sanguínea, para poder conseguir entrar na corrente sanguínea, vencer suas células de defesa e fazer então o processo infeccioso, processo de infecção por micro-organismo, né? E antes desse processo de infecção, você tem aquele contexto de inflamação, processos inflamatórios. Então, justamente isso que a gente vai trazer essa diferença, gente, para vocês: processo inflamatório, processo infeccioso. Tá bom, gente? Bom, então vamos começar aqui. Vou até aproximar um pouquinho aqui o nosso quadro aqui bonitinho. Legal, gente. Nós temos aqui dois contextos importantes, dois conceitos importantes. O número um, né? O número um aqui, logo abaixo aqui, tá, gente? Ó, inflamação. E o número dois, infecção, né, gente? E eu coloquei justamente para vocês o seguinte: a inflamação, ela é uma situação de ataque microbiano, obviamente, mas de caráter mais superficial, né? De caráter mais superficial. Como sinais e sintomas da inflamação, o que eu vou ter? Eu vou ter dor, eu vou ter calor, rubor, edema e perda da função. E isso tem uma explicação fisiológica, porque acontece esses sistemas. E eu vou falar para vocês logo mais quando a gente for fazer a explicação de todo esse processo. Então, toda vez que você tem dor, calor, edema, perda da função e rubor, né, que é a vermelhidão local, você tem um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é um processo que já tem agentes microbianos agindo no local, já tem agentes de defesa agindo no local. Então você tem o que? Um processo ali inicial, na verdade, de combate a micro-organismos, tá? Só que isso, gente, é superficial, ou seja, é o início, é o pontapé do processo infeccioso, que pode gerar um processo infeccioso, vamos dizer. Então a gente pode dizer que o processo inflamatório é uma coisa mais simples, simples entre aspas, tá, gente? Vamos dizer assim.
Agora, quando a gente vê o processo infeccioso, gente, que é o item 2, dá uma olhada que eu coloquei para vocês, ele é sistêmico. Sendo sistêmico, ele vai ocasionar como sinal e sintoma, não, o sinal na verdade, né? A febre, e ele é considerado grave, obviamente. Por quê? Porque quando a gente fala de processo infeccioso, infecção, nós temos uma disseminação da quantidade de micro-organismo, um crescimento microbiano, né? Uma multiplicação desse microbiano a um ponto superior à quantidade de células de defesa que você tem no organismo. Então, ou seja, você tem mais micro-organismos do que células de defesa para te ajudar. Teoricamente, vamos dizer assim, tá, gente? Então, o que acontece? Esse cara conseguiu ganhar corrente sanguínea, possivelmente, esse micro-organismo, e está invadindo, então, o seu corpo. E nós vamos explicar um pouquinho à frente esse processo aí. Então, guarde o seguinte, por hora. Inflamação local, superficial, dor, calor, rubor, edema e perda de função. Eu vou me preocupar, mas é uma coisa mais tranquila, de certa forma. Infecção, sistêmico. Se é sistêmico, caiu na corrente sanguínea. Se caiu na corrente sanguínea, é grave, é uma infecção onde eu tenho uma multiplicação desses micro-organismos e, consequentemente, o risco aí para desenvolvimento dessas doenças infecciosas graves. Tá bom, gente? Guarde esse contexto com vocês. Muito bem. Nós estamos falando de quem então, gente? Nós estamos falando do agente etiológico versus o sistema imunológico, tá? Quando eu falo de agente etiológico ou etiologia em si, né, eu estou falando justamente de doença propriamente dita, tá, gente? Então, quando eu falo desse processo de doença, eu tenho que me preocupar com o que, gente? Justamente com o agente causador. Quem que é o agente etiológico de um processo inflamatório infeccioso? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? Pode ser até mesmo um protozoário, né, se for o caso. Mas normalmente vírus e bactéria. Em contrapartida, então, gente, então agente etiológico, nós temos aqui o vírus e a bactéria. Vírus e a bactéria, tá, gente? Em contrapartida, nós temos do outro lado o sistema imunológico, que é o seu sistema natural. Pense sistema imunológico, sua parte natural de defesa. Quem está ligado ao sistema imunológico? O sangue e a linfa. Duas coisas que eu coloquei para vocês aqui. Tá bom, gente? Que é importante. Por que, Thiago, tudo isso aqui? Se nós olharmos os componentes específicos aqui do sangue e da linfa, nós vamos ver que são células especializadas em defesa. Observe o seguinte. No primeiro momento, nós temos o sangue, tá? Como base do sistema imunológico. Só que o sistema imunológico formado pelo sangue, um dos componentes dele apenas está relacionado de fato à defesa, que é os componentes que eu coloquei para vocês aqui ao lado. Dá uma olhada aqui comigo, gente. Componentes do sangue aqui, gente. Ó, então nós temos ligado ao sangue plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. Plasma, sais minerais e água. É a parte líquida do sangue, sais minerais e água. É importante nós sabermos já também. Hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Tá ligado à parte de oxigenação, né, do sangue. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células brancas, né? Tá ligado à parte de defesa. E observem que eu coloquei em azul um cara principal, que é o macrófago. Pode ver aqui logo à frente ali de leucócitos, defesa, nós temos ali então o macrófago, né? Dando ênfase aqui no macrófago. E por último nós temos a plaqueta. As plaquetas que estão relacionadas à coagulação do sangue. Tá? Que nós vamos ver esse processo de coagulação de forma bem simples e focado. Já mandei o material para vocês, inclusive. Muito bem. Dentro desse primeiro contexto, dentro desses primeiros elementos aí, que é o sangue, quem está relacionado então ao nosso processo de defesa são os leucócitos. Tá bom, gente? E principalmente esse cara aqui, que é o macrófago. Que ele vai fazer um processo que a gente chama de fagocitose, ou fagocitar células bacterianas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos repetir aqui. Eu tenho um agente etiológico do lado, que é um causador de doença. Uma bactéria, um fungo, um protozoário, um vírus, vamos por aí. E do outro lado tenho o meu sistema imunológico. No meu sistema imunológico, primariamente eu tenho ali as células de defesa que estão no sangue. Que células são essas? São os leucócitos. E um grupo específico que vai destruir o micro-organismo chama-se de macrófago. Beleza.
Porque você tem que lembrar que os leucócitos são divididos em vários subgrupos, tá, gente? Então você tem subgrupos diferentes aí do leucócitos. Mas o que interessa pra gente agora é saber do macrófago, porque ele é uma célula que vai ajudar nesse processo inflamatório aí. Tá bom, gente? Leucócitos, células de defesa, células brancas, macrófagos. Show de bola. Bom, além dessas células de defesa do sistema sanguíneo, nós temos também o sistema linfático, que a gente chama, né? Que é um sistema específico que caminha junto com a corrente sanguínea, tá? E destrói micro-organismos ao longo do sistema. Quando você tem, por exemplo, uma íngua, a gente fala que está com íngua, né? Na região do pescoço, atrás do joelho, atrás da virilha. O que é aquilo lá? A íngua, na verdade, gente, são os linfonodos ou os gânglios linfáticos. São setores especializados em destruição de micro-organismos. Quando você tem, por exemplo, um nódulo, né, que a gente chama linfático, endurecido e dolorido, né, quer dizer o quê? Que você está naquele momento destruindo possivelmente um micro-organismo que invadiu sua corrente sanguínea. Olha que interessante, tá? Então, além das células de defesa primárias, que são os leucócitos, eu tenho os linfócitos para nos ajudar, ou a linfa. Então eu coloquei para vocês aqui como sistema imunológico, sangue e linfa, né? E a linfa é um líquido, obviamente, que corre no sistema linfático, e esse líquido ele tem o que? As células de defesa do sistema linfático, que são os linfócitos. Pode ver que eu coloquei em pretinho ali, gente, o nome da célula, que são os linfócitos. Quais células são essas, Thiago? Vamos dar uma ênfase aqui, gente, ó. Dá uma olhada aqui na sequência. Linfa, nós temos então os linfócitos, e em azul nós temos as células que compõem o sistema linfático. Nós temos ali a célula CD4, CD8, NK e a célula B, como padrão básico de células que compõem o linfócitos. Lembrando que a célula do sistema linfático a gente chama de células T, TCD4, TCD8, né? Célula NK, que é Natural Killer, né? E a célula B, que pode ser uma célula B de memória também, relacionada aí à parte imunológica. Muito bem, gente. Essas células são o que, gente? São células especializadas. Pode ver que eu coloquei em vermelho para vocês. Células especializadas em defesa. Então, veja que interessante. Nós temos no sangue, naturalmente, os leucócitos que vão nos defender. Se eles não conseguirem nos defender sozinhos, eles vão pedir ajuda para o sistema linfático, que são células especializadas. Muito importante guardarmos esse ideal aí. Então pronto, gente. Nós conseguimos entender aqui, primariamente, que no processo de ataque de micro-organismos, nós temos sempre um agente etiológico, o cara que vai causar o problema, as doenças, e nós temos sempre ligado aí o processo, o sistema imunológico, que é o agente de defesa, que são as células de defesa no nosso organismo. Nesse montante, nós sabemos agora então quem são os agentes etiológicos e também sabemos agora quem são os agentes de defesa. Tá? Partindo desse ideal, gente, nós vamos agora entender todo o processo fisiológico, na verdade, de inflamação e infecção por micro-organismos. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nessa parte da lousa que eu desenhei lá pro pessoal e expliquei justamente para eles essa questãozinha aqui, gente. Então duas coisas podem acontecer, gente. Quando nós temos um ataque de micro-organismos, né, nós podemos ter um fim desse processo inflamatório já no começo desse processo inflamatório, né, ou teremos um problema secundário, que seria um processo infeccioso, tá? Então, duas situações. Se a quantidade de agente de defesa for suficiente para eu poder, vamos dizer assim, controlar os meus agentes invasores, eu vou ter então uma destruição total desses micro-organismos. Se porventura a quantidade de micro-organismo, de agentes de defesa for menor que a quantidade e a velocidade de invasão e multiplicação desse micro-organismo invasor, eu vou ter uma situação, né, no caso foi suficiente, né? Eu vou ter uma situação que eu vou ter que pedir ajuda
a sistemas especializados, tá? Então é muito simples, gente. Dá uma olhadinha aqui, nessa primeira parte aqui, tá? Essa primeira partezinha aqui, gente, essa primeira parte aqui, antes daqui do CD4, quer ver? Só para colocar para vocês aqui um pouquinho mais, fica mais fácil. Nós vamos falar dessa, vou dividir aqui, ó, tá? Então estamos falando na verdade dessa primeira parte aqui. Isso. Só voltar aqui para ficar melhor aqui, gente. Espera um pouquinho. Fazendo com o dedo fica meio complicado aqui, ó. Então estamos falando só dessa primeira parte aqui. Dessa primeira parte aqui que a gente está falando. Tudo bem? Tá, então essa é a primeira parte que nós vamos conversar um pouquinho agora. Então vamos lá. Deixa eu voltar, vou apagar aqui e vou fechar assim. Pronto. O que acontece, gente? Nessa situação, nós temos aqui um processo de inflamação. Processo inflamatório. Então o que eu estou representando aqui com essas estruturinhas aqui, todas aqui, que estão aqui em cima, né? Então na verdade aqui, gente, eu estou representando a pele, tá? Esse risco aqui, obviamente. E essa aberturinha aqui, gente, ó. Tô aqui, eu estou representando um cortezinho na pele. Um cortezinho na pele, tá? Então esse corte na pele aqui, gente, ele permitiu que os micro-organismos que estivessem sobre a pele, que são essas estruturinhas em azul, entrassem e migrassem para onde? Migrassem para o tecido. Então agora o que está acontecendo? As estruturas que estavam sobre a minha pele estão migrando para dentro da pele, obviamente, e eles estão tomando aqui o tecido. Beleza, gente? Então essas estruturas azulzinhas que eu circulei agora são o que? São micro-organismos. Então vamos lá. Tem a pele, você teve um corte na sua pele. Esse corte permitiu a entrada de micro-organismos que estão presentes, obviamente, na sua pele. Tá? Então, eles invadiram ali aquela região e estão aqui dentro. Muito bem. Dentro desse ideal, gente, o que nós temos aqui, gente? Então, nós vamos ter a formação do tecido, tudo certinho. E essa parte aqui, vermelha, né? Esse caminho vermelho que eu estou relacionando para vocês aqui, né? Essa estrutura aqui, obviamente, o que seria, gente? Seria o vaso sanguíneo, tá? E no vaso sanguíneo, gente, nós temos o que? Células de defesa. Nós falamos que nós temos o que? Os leucócitos, especificamente. Aí o que acontece, pessoal? Como o seu tecido foi invadido por micro-organismos, como a gente circulou aqui em cima, gente, o seu sistema sanguíneo permite, então, a saída de macrófagos, células de defesa especiais, para poder defender o seu organismo. Então vejam que migrando em vermelho do vaso sanguíneo para o tecido, está migrando essas estruturinhas redondinhas, né, que eu vou denominar como macrófago. Macrófago. Essas estruturinhas aqui que vão devorar o que? As bactérias. Os macrófagos vão fazer o processo que a gente chama de fagocitose, que nada mais que esse desenho aqui está sendo representado, gente. Veja, nós temos um micro-organismo chegando ali e o macrófago devorando esse micro-organismo, ou seja, fagocitando o micro-organismo. Então quer dizer o seguinte, que nesse primeiro processo, a inflamação, assim que nós tivermos a invasão de micro-organismos no tecido, o seu sangue vai permitir a saída de células específicas para combater esses micro-organismos invasores, num processo que a gente chama de fagocitose. Fagocitose. Então, isso vai caracterizar o que, gente? Justamente o rubor, o edema, né? A dor local. Por quê, gente? Quando você tem um corte, obviamente você vai ter uma dor pelo corte, obviamente ali. Você vai ter um aumento do edema, por quê? Porque você vai ter líquidos sendo jogados ali no tecido. O rubor, que é a vermelhidão, ela vai acontecer por quê? E a temperatura? Porque o sangue fica um fluxo maior de sangue ali, tentando jogar agentes de defesa naquela região. Então, por isso caracteriza todos aqueles sinais e sintomas do processo inflamatório. Veja, se os macrófagos conseguirem vencer os invasores, que são aqui as bactérias, esse processo aqui vai acabar, vai se findar. Tá, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui, tá certinho. Tá, então se o macrófago consegue vencer os invasores,
esse processo inflamatório que é aqui inicial, ele vai acabar aqui, tá bom? Agora, veja o que aconteceu. A quantidade de micro-organismo que nós temos aqui em azul, ela é muito grande, né? E ela tomou, obviamente, todo o tecido. E observem também, gente, observem também aqui o seguinte, que os micro-organismos que estão em azul aqui, eles vão migrar, gente, para dentro do sangue. Ó, olhem azulzinho aqui, migrando para dentro do sangue, os micro-organismos. Quer dizer o quê? Que os micro-organismos nessa situação aqui, eles conseguiram se multiplicar a uma quantidade tão grande, que eles conseguiram vencer os agentes de defesa e, consequentemente, por ter acontecido isso, eles conseguiram migrar para o seu sangue. Qual é o problema de você ganhar a corrente sanguínea, o micro-organismo? O problema é que nós não temos mais um processo inflamatório, nós temos um processo, então, agora infeccioso, né, de multiplicação de micro-organismo, e este vai ganhar corrente sanguínea e vai caminhar por todo o seu corpo. Então, observe que ele entrou na corrente sanguínea e ele está caminhando aqui, gente, ó, ao longo de toda a estrutura, né? Então, se você olhar todo esse caminho do sangue aqui, né, até a sua direita, você vai ver que ele vai chegar a alguns órgãos mais profundos. Eu coloquei exemplos aqui: coração, fígado, rim, né, a parte renal. E isso não é bom, isso é uma infecção que a gente chama de infecção sistêmica. Logo, uma infecção a esse nível tem que ser tratado por células especializadas. Então, o que está acontecendo? Nesse primeiro momento que eu tenho inflamação, se eu conseguir combater, acaba o problema. Mas nesse caso, como eu não conseguir combater, eu vou ter que pedir ajuda para células especializadas em defesa. Então, o que aconteceu? Esse macrófago, gente, olha o macrófago aqui, gente, manda um sinal químico para minha célula CD4, tá? Que sinal químico, Thiago? Dá uma olhadinha nessa setinha, justamente, que a gente está colocando aqui, ó a setinha aqui. Ele está mandando um sinal químico. Aí vocês vão lembrar que o professor Vinícius falou lá sobre células para vocês do vírus e tudo mais. Ele falou que o vírus tinha umas proteínas na parte externa para poder se ligar nas estruturas, poder mandar informações. As células têm essas proteínas por natureza também, tá, gente? Então, os sinais químicos são passados, na verdade, de uma célula para outra, gente, através dessas proteínas externas aqui na própria célula. Então, o que acontece? Quando o macrófago manda informações para as células CD4, essa célula vai receber essa informação química e vai fazer o quê? O CD4 tem a função de organizar um ataque de defesa no sistema. Então observe que o CD4, gente, ele vai organizar e mandar informações para uma célula chamada célula B e uma célula mais específica chamada célula CD8, que é essa célula que está aqui embaixo. Quando o CD4 manda informações para a célula B, tá, gente? Essa célula B replica essa informação de um ataque de um agente invasor para a célula B de memória, que está à sua direita, tá bom, gente? E os plasmócitos, que estão aqui à sua esquerda, logo acima aqui do número 2, que é o segundo momento aí, tá, gente? Então quer dizer o seguinte, que primariamente tivemos o processo inflamatório, não conseguimos combater, estamos pedindo ajuda para o sistema linfático. Em segundo plano, esse sistema linfático está guardando informações na célula B de memória contra ataques futuros e mandando plasmócitos, que seriam como anticorpos, como agentes de defesa, para ajudar na infecção local, a combater o processo de infecção local. Então ele vai mandar esses plasmócitos, veja, observe em vermelho ali, gente, para combater naquele local da infecção, ou até mesmo dentro do sangue, ajudar os macrófagos a conseguirem conter os invasores. Tá? Então ele está já ajudando nesse processo local ali específico, né? E também com a célula B de memória, gente, que é aquela célulinha BM, que está à sua direita, você vai guardar informações futuras, contra-ataques futuros. Tá? Informações contra ataques futuros. Muito bem, Thiago. Além desse processo aí, que é o processo secundário, nós temos um outro processo? Sim. Vamos supor que a célula, então, mesmo assim, nesse processo, ela continue ganhando o seu sistema sanguíneo e ela está caminhando por todo o seu organismo até chegar a órgãos e estruturas mais profundas, como coração,
fígado e o rim, né? São exemplos de órgãos, pode ser qualquer outros órgãos, tá, gente? Também o sistema nervoso. Quem vai ajudar a defender o organismo contra ataques mais profundos? O seu organismo é extremamente inteligente, gente. Então, para defender contra ataques mais profundos, nós temos uma célula especializada que a gente chama ela de célula CD8, que é essa célula aqui, gente, a célula CD8. A célula CD8, gente, vai ajudar então a proteger e destruir micro-organismos que estejam se multiplicando a esses órgãos mais específicos, mais profundos, tá? Então vejam, processo inflamatório, primeiro momento. Segundo momento, agentes de defesa, como os plasmócitos e célula B de memória, para você poder lembrar de ataques futuros. Quando você tiver um ataque futuro para um organismo parecido com esse que está atacando agora, você já tem anticorpos prontos, você não precisa acionar todo esse processo, fazer esse processo novamente, tá? Essa é a importância da célula B de memória. E se porventura ainda tivermos processo inflamatório infeccioso a nível sistêmico, né, que vai pegar estruturas mais profundas, eu tenho então o CD8 ajudando e atuando nessa defesa do corpo, tá, gente? Não consegui combater a inflamação, não consegui combater o processo inflamatório com os plasmócitos, não consegui combater infecções com CD8. Tiago, o que eu faço? Você vai tomar o medicamento, que é a quarta etapa, né, que é o antibiótico. Claro que você pode tomar um antibiótico já desde o começo, cara, gente. Entendeu, gente? Eu só estou colocando em etapas, teoricamente, para mostrar para você de forma didática quais seriam as etapas específicas. Se o medicamento não funcionar, aí fica complicado, gente, porque daí nós não temos agentes de defesa, ou seja, o sistema imunitário ou imunológico tá negativo, tá baixo, vamos dizer assim, você não tem ação do antibiótico, então realmente não tem o que fazer ali. Se for de repente uma infecção em determinado membro do corpo, o cara vai ter que acabar amputando esse membro até mesmo, porque não tem como tratar aquela situação. Se for uma infecção sistêmica, aí possivelmente esse paciente vai a óbito. E esse é o grande lance de entendermos de fato o que é os micro-organismos e a importância dele na natureza, né? E até mesmo nos processos inflamatórios infecciosos. A gente não pode brincar com os micro-organismos, eles são muito sérios, tá bom, gente? Então, esse basicamente, gente, é a dinâmica de como o seu organismo consegue combater os agentes infecciosos, né, e defender você contra esses processos patológicos, esses processos de desenvolvimento microbiano e doença em si. Tá bom, gente? Aqui embaixo eu coloquei algumas características importantes sobre imunidade, né? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente pode ter a imunidade adquirida de modo natural, né? Que vai ser de modo natural ativo, e também a gente tem a imunidade adquirida de modo natural passiva. Assim como nós temos imunidade adquirida de forma natural ativa e passiva, de forma artificial também. Vamos lá se foi bem claro. Quando eu tenho, por exemplo, número 1, uma imunidade adquirida de modo ativo, mas de forma natural, eu tenho como exemplo a célula B de memória. Então vamos lá, vamos interpretar então. Imunidade adquirida de forma ativa, mas naturalmente. Ou seja, eu criei uma situação no meu organismo para eu ter uma célula imune ativa por um bom tempo, tá? Isso é natural. Quando eu falo que é natural, é que está dentro do meu organismo. Um exemplo dessa imunidade, então, é a célula B de memória, aquela célula que nós produzimos no sistema linfático ali específico, tá bom? Quando eu tenho uma imunidade, o segundo item aqui, imunidade adquirida de forma artificial, mas é uma imunidade ativa, eu quero dizer o seguinte, que eu estou pegando uma imunidade externa, injetando no meu corpo, uma estrutura externa, injetando no meu corpo e gerando um processo imune a partir daquilo ali. Então, se eu falo que é ativo, eu posso dizer da vacina. A vacina, por exemplo, contra a dupla adulto, aquela vacina que a gente toma de 10 em 10 anos. Então você toma ela uma dose, daqui 10 anos você vai tomar outra dose. Ou seja, ela é uma imunidade que você está adquirindo de forma artificial, porque você está injetando no seu corpo um produto que é produzido fora. E vai atuar de forma ativa no seu corpo durante longos 10 anos. Quando você tem imunidade
passiva e adquirida de forma natural. Pode ser, por exemplo, como eu coloquei ali, a amamentação. Né? Então é uma imunidade, por exemplo, o bebê, ele não tem o sistema imunológico desenvolvido. Ele vai se amamentar, obviamente no processo de amamentação, a mãe passa anticorpos para o bebê. Só que aquilo ali, gente, é uma forma natural, né? Obviamente a mãe produz leite materno específico ali, né? Que vai passar para a criança, mas isso aí, gente, é um momento específico, é passivo. É só um momento até de 1 a 2 anos, né? Obviamente que você vai se alimentar daquele leite ali. É passivo. E se eu falar de imunidade passiva adquirida de forma artificial, eu estou falando, por exemplo, de soro. Vamos pensar numa situação de picada de animal peçonhento. O animal que tem o veneno, obviamente, ele consegue inocular esse veneno na pessoa. Você vai tomar o quê? Um soro para poder combater aquele agente. Então esse soro ele tem imunidade, tem estruturas imunológicas que vai combater a ação desse veneno, mas de forma o quê? Passiva, não de forma ativa. Tá, pessoal? Tente revisar esse ideal aqui para vocês poderem entender bem legal. Imunidade adquirida, imunidade passiva, de forma natural, de forma artificial. Tá? No geral, o que a gente tem que entender o que, gente? Temos que entender que nós temos na natureza agentes que vão ocasionar problemas e doenças, e nós temos, graças a Deus, nós temos ali, fisiologicamente no nosso corpo, imunidade, células de defesa, que nos defendem contra esses processos inflamatórios e infecciosos. Graças a essas células de defesa que nós conseguimos sobreviver ao longo dos anos. Graças a esse processo de imunidade específico que nós conseguimos ali não ter constantemente infecções no organismo. Então, ou seja, uma pessoa que tem imunidade baixa, quando a gente fala imunidade baixa, quer dizer o seguinte, que ela produz uma quantidade de célula de defesa numa quantidade um pouco menor, de repente, a quantidade de um processo infeccioso. Então, o risco dela ter desenvolver uma infecção é muito grande. Por quê? Porque ela produz menos células de defesa e mais células de ataque, ou seja, agentes etiológicos que caem no organismo dela, consegue se multiplicar com muito mais facilidade. Então, exatamente esse ponto que nós temos que entender. Se sobrou dúvida, a gente conversa, deixa um comentário aí, qualquer coisa, fale se você tiver dúvida, né? E a gente pode fazer essa revisão dentro de sala de aula com vocês depois, tá? É só um materialzinho extra para quem não pôde vir acompanhar aquela aula, já entender mais ou menos como que nós falamos. Foi o principal foco da aula, na verdade, tá, gente? É esse aqui que eu dei para vocês aqui especificamente hoje, tá? Processo infeccioso e inflamação. Guarda essas informações e vamos estudar juntos aí, beleza, gente? Grande abraço, tchau, até mais.